Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Olá, queridos amigos! Hoje trago uma reflexão profunda do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, sobre o estado emocional da humanidade e a importância de nos unirmos espiritualmente em busca de um mundo mais amoroso e compassivo. No cenário atual, onde as emoções estão descontroladas e conflitos surgem sem motivo aparente, convido vocês a prestarem atenção neste vídeo. Exploraremos mensagens espirituais, abordando temas como amor, fraternidade, discernimento e paz, fundamentais para enfrentar os desafios que nos cercam. Além disso, vamos refletir sobre a necessidade de purificar nossas auras, promover a união e praticar o perdão genuíno. Este é um convite para uma jornada de transformação espiritual e um chamado para nos alinharmos com os verdadeiros valores do Evangelho. Aproveitem a oportunidade de renovação do Natal para fortalecer laços familiares e buscar a verdadeira liberdade espiritual. Venham conosco nessa caminhada de reflexão e crescimento. Muita paz e luz a todos! Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para que a espiritualidade tenha um lugar cativo na vida de todo mundo. Vamos lá? Queridos filhos, atentem para como a humanidade está emocionalmente desregrada. Vivenciamos um período de quietude, de preces e reclusão, pois as emoções encontram-se descontroladas, e as pessoas instauram cenários conflituosos, desprovidos de razão que justifique todo esse desequilíbrio. Por qualquer motivo, perdem a sensatez, engajam-se em debates inusitados e acabam rompendo amizades longínquas, desmantelando grupos laboriosos e deixando uma trilha de sofrimento por onde passam. Sou reconhecido na esfera espírita como curador dos menos favorecidos, entretanto, esclareço que sou o médico das desamparadas almas, algo que já expus em várias ocasiões. Cautela, seguidores do estimado Mestre Jesus, pois com a mesma medida com que julgam, serão julgados. Aquele que está isento de pecado, que atire a pedra inicial, como ele instruiu. A torre emissora de diretrizes difunde as mensagens, que alcançam os setores da rede de resgate e são distribuídas aos servidores de distintas etnias, provenientes de vários países e expressas em diversos idiomas, já que é imprescindível alcançar o maior contingente de almas. Vocês aceitam as comunicações por meio de seleções mediúnicas ou com base no teor das instruções, as quais visam resgatar mais almas despertas, ansiosas por um sustento que lhes ofereça uma referência mais segura e estável. Queridos, o irmão Francisco Cândido Xavier habita uma esfera altamente elevada, mas continua sua missão de amor e caridade, sentindo o desejo de transmitir algumas palavras aos seus irmãos em Jesus. Qual o entrave? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Observem até que ponto a humilde humanidade chegou. Contemplem as controvérsias que instigam onde deveria prevalecer apenas a caridade. Generosidade nos olhos, benevolência nos lábios, altruísmo e reconhecimento aos colaboradores da rede de socorro. Contudo, lamentavelmente, isso está distante de se concretizar. Os comentários desfavoráveis emanam daqueles que frequentam assiduamente centros espíritas, congregações religiosas e afirmam amar e servir o Mestre Jesus. Exorto que reconsiderem suas posturas, suas expressões, seus pensamentos e seus comportamentos diante da crise global que assola este globo. Como planejam se resgatar ao criar controvérsias onde deveria haver apenas gratidão?
Observem que as religiões, os movimentos espiritualistas e outras denominações não conseguem transformar uma alma que poderia alçar voo, mas ainda rasteja na lama putrefata destes tempos. Pensem, reflitam. O que absorveram dos ensinamentos de Jesus? Onde está a benevolência que ele preconizou? Tudo é uma avaliação de superação. Foi mencionado que vocês estavam em preparação e sendo examinados, mas ao que parece, poucos, muito poucos, conseguirão modificar a trajetória de suas embarcações, pois permanecem como os mesmos juízes que proferem julgamentos, que condenam e carregam as mãos repletas de pedras. Contudo, ele declarou: "Daquele que estiver sem falhas, que atire a primeira pedra." Irmãos, afirmo que não é fácil migrar para dimensões superiores, pois é preciso desconsiderar a própria existência, é necessário um esforço considerável para silenciar o pequeno ego, e é imprescindível fechar os olhos para a maldade e a crítica destrutiva, seguindo em silêncio com profunda gratidão aos colaboradores da rede de socorro. Meus caros irmãos, se me é permitido oferecer um conselho, atenham-se às palavras que chegam até vocês. Isso é crucial nestes dias de obscuridade que envolvem este planeta. Empenhei-me ao máximo para proporcionar o meu exemplo de lealdade, de consideração e de afeto, visando que pudessem trilhar todo o percurso com maior clareza. Recomendo que ponderem uma, 2 ou até 1000 vezes, se necessário, antes de formular um comentário adverso a um ser que se desdobra diante dos desafios diários para garantir-lhes o pão e a água da paz. De fato, o céu não está acessível a todos. As diretrizes, sim, são direcionadas a todos, mas nem todos conseguem valorizar as dádivas do amor que são derramadas diariamente por mãos benevolentes que, alheias a si mesmas, perseveram na semeadura do bem. Irmãos, atentem para purificar suas auras e seus corpos inferiores, cuidem de aliviar suas mentes, e com passos seguros e firmes, e preferencialmente em silêncio, percorram mais algumas milhas afastando-se do território onde o ego humano trafega sem obstáculos, causando desconforto nos corações que anseiam servir ao Mestre Jesus. Sob o espírito do Natal, tracem novamente o caminho. Agora, com gratidão e benevolência, deixem as críticas para avaliar suas próprias consciências. Eu confio no labor realizado porque, antes de julgar, opto por amar, compreender, agradecer e prosseguir, pois necessitamos de servidores humildes e não de críticos, visto que o mundo já está repleto deles. Sou apenas um insignificante entre os servidores, e muito me alegra contar com canais dedicados à grande luz. Ao invés de criticarem, cultivem o amor. Ao invés de condenarem, pratiquem o perdão. Em lugar de julgarem, absolvam. Dessa forma, a jornada se tornará mais leve. Neste momento especial, congregamos sob a presença divina para dirigir nossas preces aos médiuns de todas as religiões no Brasil. Reconhecemos a importância desses médiuns, tanto aqueles dotados de mediunidade de prova quanto os que possuem mediunidade natural. Na missão de transformar o Brasil na pátria do Evangelho e o epicentro do mundo, imploramos a Deus, em sua misericórdia infinita, que envie raios de amor, fraternidade, discernimento e paz a todos os médiuns. Que essa luminosidade ilumine o chakra coronário de cada um, fortalecendo-os em sua trajetória espiritual. Suplicamos pelo término das contendas e pela prevalência do respeito, amor e fraternidade entre todos. Que a soberba, a vaidade e a avareza sejam erradicadas, permitindo que o espírito se eleve em direção a Deus. Que os médiuns se congreguem, respeitando as diversas perspectivas e opiniões como instrumentos de crescimento e evolução.
solicitamos que se tornem verdadeiros executores dos ensinamentos de Cristo, vivendo e difundindo suas doutrinas. Que o amor e o respeito predominem, sobrepujando quaisquer divergências doutrinárias ou de opinião. Que todos os médiuns, unidos, concorram para o avanço e o progresso espiritual da humanidade. Aproveitem a força de renovação do Natal para consolidar os laços familiares e praticar o perdão autêntico. Essa prática não apenas proporciona serenidade interior, mas também contribui para a evolução espiritual, libertando-nos de antigas ligações kármicas. Ao perdoar e amar, estamos trilhando o caminho ensinado por Jesus, abrindo nossos corações para a verdadeira liberdade espiritual. Neste período natalino, ponderem sobre a mensagem de amor e fraternidade que o Natal simboliza. Que possamos nos unir espiritualmente, independentemente de nossas discrepâncias, na busca por um mundo mais afetuoso e compassivo. Que as vibrações do Natal instiguem uma transformação profunda em nossos corações, conduzindo-nos por um caminho de luminosidade, amor e perdão. Com esses sentimentos, dirigimos nossas preces aos médiuns e a todos que procuram a luz espiritual. Que a luz de amor, fraternidade, discernimento e paz brilhe sobre todos neste Natal, trazendo mudança e coesão. Por fim, suplicamos para que todos os médiuns despertem para os verdadeiros princípios do Evangelho e se tornem faróis de luz e amor, guiando a humanidade em direção a um futuro mais solidário e harmonioso. Que a tranquilidade prevaleça em nossos pensamentos e atitudes no limiar de uma nova era. Surgem dias acolhedores, convocando os trabalhadores da última hora a se refugiarem sob o amparo do Senhor e, por meio da água da transformação, a saírem a semear a boa nova, exemplificando a persuasão do trabalhador pelo Evangelho, evidentemente, se concretizará mais por meio da expressão de nossa conduta do que, certamente, apenas pela palavra. Os dias estão próximos. A trombeta ressoa, convocando-nos todos ao Evangelho do Senhor. Homens de boa fé, estão dispostos a construir a nova terra que todos desejamos para nossos dias terrenos? Meus filhos, amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, conforme os preceitos do Senhor da Luz. Evangelizemo-nos, transformando-nos dia a dia, e sigamos destemidos, sem nos preocuparmos com os obstáculos que surgem em nosso caminho, pois são experiências imprescindíveis para o aprimoramento do trabalhador até a última hora. Muita paz, meus filhos, com os votos fraternais deste humilde irmão que vos fala. Bezerra de Menezes.